Programa Tarô do Jabali. Um bate-papo descontraído para esclarecer suas dúvidas e melhorar suas possibilidades. Apresentação do tarólogo e orientador espiritual, Alexandre Jabali. É preciso mergulhar. Deu nas cartas do tarô, paraíso para amar. Quando a vida tem sabor. Deu nas cartas de tarô, paraíso para amar. Boa tarde aos ouvintes da Vibe Mundial 95,7 FM ou até 660 AM. Boa tarde a você que está no YouTube acompanhando ao vivo, você que está ouvindo, que tem condições de entrar pelo YouTube. Vai lá com imagens o programa Tarô do Jabali nesse momento. Boa tarde, Jean, meu amigo da técnica. Boa tarde a todos que estão nas estradas, na cidade. Mais uma vez hoje recebendo aqui a doutora Adriana Vilela. Boa tarde, doutora Adriana. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Prazer estar aqui. O prazer é nosso, meu, dos ouvintes. Daqui a pouco a doutora Adriana vai responder algumas perguntas de alguns ouvintes que mandaram para o WhatsApp. Hoje eu vou atender, vai ser um pouco mais rápido, mas vou atender quem ligar aqui, então 31710221. Não vai ser agora, vai ser um pouquinho mais para o final do programa. Eu passo o telefone melhor depois, né, Jean? Passar o telefone de uma vez. 11 31710221. Bom, gente... lembrando que em abril, dias 15 e 16, acontecerá a Mystic Fair Belo Horizonte. Eu estarei palestrando lá. Eu não sei o dia ainda, nem um horário, né? O Claudinei ainda vai passar tudo isso pra gente. Tudo muito bem orquestrado, organizado por Claudinei Prieto. É uma honra a todos de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a Mystic Fair. Não percam, dia 15 e 16 de abril. Daqui a um mês, né, um pouquinho menos de um mês, vai acontecer esse grande evento esotérico, místico, que é realmente um abalo. Doutora Adriana, a senhora já foi no Mystic Fair? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Pois é, aqui em São Paulo é sempre na Expo Imigrantes. Enfim, é uma festa grandiosíssima. E você também, que é de fora de Belo Horizonte, de Minas, de repente aqui de São Paulo, de outro lugar do Brasil, você pode passear lá, por que não, né? Vai dar uma volta, vai prestigiar a cidade de Belo Horizonte, que é maravilhosa, e já dá uma passada na Mystic Fair para conhecer os produtos, tudo que está na moda em relação ao esoterismo, misticismo, enfim. É isso. Lembrando a vocês que o jogo de tarô que eu faço é um jogo de tarô terapêutico, então você que está com questões como, por exemplo, processo na justiça, inventário, né, de repente briga na família por conta de herança, você que está querendo fazer sociedade, o tarô é muito bom para dar uma olhada nisso. Além de financeiro, além do campo de trabalho, família, saúde, relacionamento amoroso, bens materiais, de repente uma viagem, um estudo. Então você que quer passar por uma consulta completa comigo de tarô terapêutico, 11 9 81 11 34 10, 11 9 81 11 34 10. Eu atendo online e presencial na cidade de São Paulo, tá bom? Por onde começamos? Doutora Adriana, boa tarde. Deixa eu entender. A senhora, além de terapeuta quântica, é uma dentista, é isso? Fala um pouco pra gente, por favor. A doutora é dentista, tá, gente? Eu me formei há 40 anos. Sim. E fiz toda a minha formação da ortodontia, né, que é o alinhamento dos dentes, problemas de dores articulares. E aí o caminho veio desse jeito. E num determinado momento eu senti falta, né, de poder integrar as coisas. Então, em 97, eu fiz uma especialização em homeopatia. E assim a minha vida sempre foi agregando recursos para a gente ter um melhor resultado. E hoje a senhora faz uma pós com o Dr. Lair Ribeiro, é isso? Sim. Que bacana. Como que é estudar com o Dr. Lair Ribeiro? É fantástico, né? Sim,
Ele é incrível, porque assim, o jeito que ele explica é uma maneira muito simples, muito didática, ele usa muitas metáforas, então fica acessível para qualquer pessoa entender. Entendi, ele é fera, né? Ele é ótimo. É inteligentíssimo. Parabéns, né? Obrigada. Acho que nada como a gente aprender, ter humildade para cada vez mais aprender. Sim. Né? Na vida, às vezes as pessoas acabam meio que levando isso para um outro lado. Eu não preciso, eu já estudei, eu já fiz. Está aqui o exemplo da doutora Adriana Vilela, que depois de tantos anos de formada, né, como dentista, e como terapeuta quântica também, está estudando com o doutor Laír Ribeiro, porque nós precisamos nos modernizar. Seja como for, você vende comida, você precisa se modernizar, se atualizar. Você trabalha com informática, tem obrigação de ver, né, doutora, o que está acontecendo, quais são as mudanças do mercado. Eu, por exemplo, como tarólogo, eu tenho buscado sempre os meus colegas, né, colegas maravilhosos, que são tarólogos, videntes, enfim, aquilo que eles lançam, os livros, o tipo de consulta deles, né, aquilo que eles passam para a gente. Então é importante a gente buscar sempre se modernizar, qualquer que seja a sua área. E para isso precisa ter humildade, porque quem não tem humildade vai sempre achar que já sabe e que não precisa fazer. É verdade. Jean, temos perguntas no WhatsApp para a doutora Adriana Vilela? Então vamos à primeira pergunta, por favor. Oi, Alexandre, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Cleusa de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Adriana. Eu estou com formigamento de um lado só do corpo, o lado esquerdo, e geralmente acontece principalmente quando eu estou deitada, se eu faço uma caminhada, ando um pouco mais rápido, né? Esse formigamento já está há alguns dias me acompanhando. Eu gostaria de saber da doutora se isso pode estar relacionado com algum estresse, né, que eu tenho passado alguns estresse por esses dias, se essa questão do meu formigamento tem a ver com essa situação que eu venho passando ultimamente. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Cleusa, muito obrigado pela pergunta. E aí, doutora, essa questão da Cleusa, do formigamento? Esse formigamento, normalmente ele tem uma causa, sim, emocional. Tá. Mas também tem um fator que pode ser postural. Então tem que ver se de repente ela está mastigando mais de um lado do que do outro, se está fazendo um deslocamento da altura do ombro. Se a gente mastigar, por exemplo, mais do lado direito, a gente vai fazer uma compensação dessa musculatura para aliviar essa dor. Então esse desajuste pode levar a uma compressão, tanto de nervos quanto da parte de irrigação. Um outro fator que pode ser pensado é em relação aos metais pesados. Então, hoje a gente sabe que o chumbo está no nosso ar poluído, né? E ele entra nas nossas hemácias e acaba mudando a polaridade das células, atrapalhando assim, a circulação dela correta. Então, acho que também vale a pena você rever seus hábitos e também fazer alongamento. Eu acho que também é uma coisa muito interessante. O alongamento ajuda a desestressar, né? Sim. Assim, a respiração. A respiração, é a soltura, né? Sim. E, na verdade, as pessoas hoje em dia, doutora, todos nós, né? A gente acaba ficando muito ansioso, muito nervoso com tudo, né? E tende o quê? Acho que como que eu posso usar o termo? Reprimir? Não, contrair. Contrair o corpo. Então isso é uma questão a ser observada, Cleusa. Sim, tem pessoas que a gente nota que ficam que nem o gatinho, assim, arrepiado, né? Sim. Então você imagina, isso fica 1 hora, 2 horas, quantas horas? Gostei do gatinho arrepiado. A doutora, para quem está na rádio, ela está fazendo o ombro, aquela coisa do ombro, assim, que fica tenso, então você meio que eleva o ombro e fica duro. E se você percebe, quando você respira, você solta tudo, né? Justo. Eu me flagro várias vezes tenso em alguma coisa. Tem gente que até mantém os dentes apertados, né? Durante o dia, né? E à noite, né? Doutora dentista sabe muito bem. À noite é bem comum, mas é bem comum, é bruxismo, né? Bruxismo ou apertamento, tem os dois tipos. O bruxismo tem um desgaste do dente.
O bruxismo o que é? Aperta e raspa o dente? E range? Esfrega. E o apertamento é sem esfregar? Só a contração da musculatura da bochecha. Que fica tensa. Sim. Que é uma área de tensão essa, Sim. né? Maxilar aqui, né? Nós somos, infelizmente, um país dos mais ansiosos, né? Então, a gente Sim. tem que procurar, assim, até os chás, né? Uma coisa simples, todo mundo pode comprar um de camomila, por exemplo, valeriana. E existem hoje vários recursos interessantes que, assim, não causam dependência, né? Perfeito. Jean, temos mais alguém no WhatsApp, por favor? Oi, Alexandre. Aqui é Yara, ouvinte de São Paulo. Eu sou uma ouvinte fiel do seu programa, hein? E eu gostaria de saber da doutora Adriana se há tratamentos quânticos que são eficazes para problemas como depressão, ansiedades e até os sintomas do TDAH. Yara de São Paulo, muito obrigado por ser uma ouvinte fiel do programa e pela pergunta para a doutora Adriana Vilela. Agora é só ouvir a resposta. Então, doutora, Sim. O que temos para a Yara? Eu acho que é o caminho, acho que para todo mundo, né? Eu adoro associar os óleos, as essências de flores, eu gosto dos florais de Bach. Existem frequências quânticas também que ajudam muito nesse relaxamento. Cada pessoa tem um tipo, né, de resposta. Então, tem uns que são mais contidos, outros são mais chorosos, né? Então, dependendo disso, também a homeopatia muda também o nome, né, do frequencial. Sim. Mas é um ótimo caminho. É isso? Sim, e para o TDAH tem uma outra coisa, né? As pessoas que têm esse tipo de transtorno, de déficit de atenção, elas muitas vezes têm metais pesados no corpo e não sabem. Então, valeria a pena fazer um detox antes de entrar com remédios mais fortes. E também treinar essa coisa da meditação, sabe? Da respiração, que eu acho que também faz bastante diferença. E também fazer aquela listinha dos lembretes, né? Qual é o principal, prioritário, quais são os importantes no dia para não deixar se perder. Ô, doutora, responde uma coisa aqui para mim, eu sou muito leigo nisso. Florais de Bach, o que é isso? Eu tenho certeza que é uma dúvida dos ouvintes, inclusive quando eu faço o seu merchan aqui no programa toda semana, eu leio lá, homeopatia, florais de Bach. O que é florais de Bach, para quem não sabe? Eu quero poder trazer esse seu trabalho com a terapia quântica e popularizar ele para os nossos ouvintes, para que eles entendam um pouco desse processo, por favor. Sim. Ele se chama floral de Bach porque foi o Dr. Bach que descobriu. Ele, cuidando de plantas, quando ele se aproximava, ele sentia que aquela planta enviava para ele uma sensação. Então, por exemplo, se tinha falta de confiança, ou se tinha de medo, ou preocupação em excesso. E aí ele começou a fazer essa plantinha diluída na frequência. Então, é a essência vibracional que tem de cada planta. Por exemplo, aquela plantinha que todo mundo vê, que chama Maria Sem Vergonha, Sim. que é bonitinha, ela chama no floral de Bach de impatience, que é justamente a impaciência. E ela é ótima, não a florzinha, mas a frequência. O floral de Bach da impaciência, o impatience é ótimo para você manter mais equilibrado. Então, todos esses florais que a gente vê, que vendem por aí, é o de Bach? Não, existem vários, existem vários, mas o Bach é o mais antigo, né? Tá, é o tradicional, é o clássico, sim. Digamos que é o fundador. Sim. É o criador, né, dessa história. Tá bom, obrigado pela explicação. Sim. Agora, acho que fica mais fácil quando vocês ouvirem florais de Bach, vocês já sabem a que tá ligado o nome e o que significa. Jean, temos mais alguém no WhatsApp, por gentileza? Mais um ouvinte, por favor. Oi, boa tarde, sou Sueli Bezerra de Moura, aqui de São Paulo, e gostaria de perguntar para a doutora Adriana se eu tenho alguma tendência a câncer nos ossos devido a um caroço que eu tenho na altura do quadril, que não acusa em exames, mas tem crescido um pouco. E aí, Sueli, muito obrigado por ter enviado a mensagem para a doutora Adriana, por ser ouvinte aqui do programa Tarô do Jabali. Por favor, doutora, respondendo a Sueli. Olha, a sua preocupação, eu acho que está muito em excesso, né? Eu sugiro que você faça um exame da sua dosagem de cálcio, a vitamina D. Tem uma vitamina chamada
K ou a MK7, e elas têm que estar em equilíbrio. Quando você toma, por exemplo, um suporte de cálcio e não faz essa complementação com essa vitamina K, o cálcio não vai para o lugar certo e às vezes ele se deposita em áreas que não seriam as corretas. E pode ser uma das causas, né? Então, ao invés de pensar numa coisa pior, pensa de uma forma simples. Também, o que você anda comendo, né? Qual é a sua alimentação, se ela é muito cheia de conservantes, se você usa muitas frituras, e procura ter uma alimentação mais natural. Muito bom, é isso? Isso. Tá aí, Sueli, a resposta para você. E temos alguém na linha, Jean, para responder do tarô? Alô? Alô? A pessoa sumiu. Alô? Alô, Javali, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Quem fala? O meu nome é Cristina, é um prazer falar com você. Por favor, diminui o volume do seu rádio, por gentileza. Me ouve só pelo telefone. Eu já desliguei. Tá, agora fala, repete seu nome pra gente, por gentileza. Meu nome é Cristina e eu sou de Americanópolis. Cristina de Americanópolis é o bairro de São Paulo, é isso? Sim. Qual que é a sua pergunta, Cristina, por gentileza? A minha pergunta é um pouco complicada. Assim, vamos lá. Eu perdi a minha mãe tem 8 meses. Sim. E agora eu estou enfrentando um processo muito complicado com minha irmã, que não mora aqui comigo, né? Eu moro na casa, eu era cuidadora dela. E agora a gente tem muitas coisas para ser resolvidas aqui, coisas que não eram feitas por conta da doença, dos problemas da minha mãe. Sim. E agora a minha irmã foi na Defensoria Pública e ela exige que eu e uma outra irmã que moramos, que paguemos aluguel para ela, né? Então isso aí já está indo até para a justiça. Eu queria saber se a gente vai conseguir se entender, se a gente vai chegar num acordo, porque está muito complicado da gente se entender. Ok, vamos ver o que o tarô tem a dizer aqui em relação a isso. Mentaliza, por gentileza. Mentalizando essa questão, por gentileza. Olha, aqui está mostrando para mim que isso está um pouquinho emperrado, tá? Tem alguém nessa história aí com má intenção. Quem que é? Má intenção? É. Eu acredito que seja da parte dela. É uma pessoa muito agressiva. Isso. É uma intenção assim. Quando eu falo má intenção, é para tentar levar a melhor. Uma pessoa assim, aproveitadora, tá? Então tem que se ligar nisso. Vocês têm advogado? Então, a gente foi atrás agora porque a gente não tem nenhum inventário ainda, né? Vai ser porque a minha irmã foi para um lado e ela foi para outro, porque nós somos em 3. Tá. A minha irmã vai numa defensoria e ela já está indo em outra. Então isso está virando uma bola de neve. Eu queria saber quem vai vencer, porque ela quer vencer porque ela acha que tem razão. Só que ela nunca ajudou em construir nada, nós sim ajudamos, ela nunca cuidou da minha mãe, sim. Nós cuidamos, é só na hora de que agora minha mãe não está mais por aqui, aí ela lembra que ela tem direito à herança. Então eu acho que o impacto está sendo aí, a gente não querer dividir, né? Então, é essa má intenção que eu citei agora há pouco para você que está dando com o arcano do diabo aqui para mim. O que acontece é o seguinte, está pedindo para que seja colocado à frente dessa situação um advogado. Tá? Então assim, depois que o advogado entrar, é que vocês vão ter um parâmetro maior para poder seguir adiante. Vai resolver? Vai. Só que ainda vai dar briga e confusão. E você precisa estar preparada para isso. Não ache que vai ser liso, simples, que não vai ser não, tá bom? Advogado, o mais importante agora é colocar um advogado e cuidado com a má intenção dela, porque é forte. O advogado vai ajudar você a se proteger dessas questões. Tá certo. Não seria questão de magia, né? Porque ela diz que vai no ela evangélica, de outra hora ela está mexendo com outras coisas. Eu queria saber, tem essa intenção de... Cristina, na verdade, assim, eu não vou perguntar mais para o tarô por conta do tempo, só que eu posso te falar uma coisa. Essa má intenção dela, tá tudo embutido. Não importa se é magia, se é mau pensamento, se é praga, seja o que for, tá entendendo? Tá certo. Então você vai enfrentar como? Com o advogado e com a razão.
É isso, mas não espere uma coisa muito simples, pelo menos por aqui para mim mostrou um pouco mais de complicação. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado, até mais. Temos mais alguém, Jean? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Cássia. Cássia, abaixe o seu volume do rádio, por favor, e me ouve só pelo telefone. Desculpa, é Cássia. Cássia, de onde você fala? Kátia. Eu falo de Atibaia. Kátia de Atibaia. Você já ligou para mim? Não. Então tá. Obrigado pela audiência de Atibaia, é muito grande, sempre tem alguém de Atibaia ligando, ouvindo aqui a Vibe Mundial. Qual sua pergunta? Rapidinho que a gente está terminando o programa, por gentileza. Tá. É assim, é sobre o meu relacionamento, né? Sim. Eu sou médium, né, de cura, como todos, acho que a maioria, né? Mas eu sou bem desenvolvida. E Sim. o meu noivo, meu namorado, ele também, só que ele está desenvolvendo agora. E a gente tem muito atrito em relação a isso. Ele fala que eu sou cheia de demônios, que eu sou isso, só que assim, a impressão que eu tenho é que ele não aceita eu ser uma pessoa mais forte do que ele nesse relacionamento, entendeu? Em relação à espiritualidade. E eu queria saber como que eu faço para lidar com ele, que ele fala que eu que tenho que me cuidar, que eu que tenho que ir atrás de ajuda. Sim. Que quem causa todas as confusões é ele, porque ele bebe bastante, né? Ok. Então, assim, eu falo que ele bebe muito e fica tudo em cima dele. Aí Ok. ele acha que eu tenho. Eu já entendi, Kátia, e já tenho uma resposta aqui para você. O negócio é o seguinte: em primeiro lugar, espiritualidade, espiritismo, espírito, guia, não afasta ninguém, tá? Então, assim, tem que ver até que ponto são os guias e até que ponto é o seu namorado agindo com isso. E isso que sirva para você também, tá? O guia espiritual não tem nada a ver com a bagunça que a gente faz aqui no dia a dia. Aqui está mostrando para mim verdadeiramente que vocês dois não vão ficar juntos, tá? Tem um racha aqui na linha de vocês, que cada um vai para um lado, só que existe uma tendência de briga forte. O que você faz? Comece a relevar tudo isso, não devolva, se ele te atacar, acalme-se, tente sair pela tangente, porque se você revidar, ele vem com mais força ainda, tá? Sim. Aqui está mostrando para mim que você tem que ter inteligência e sabedoria para poder se livrar dessa questão. Lembrando que espírito evoluído de um terreiro jamais vai proporcionar a briga entre dois namorados. Claro que existe discórdia do dia a dia, da terra, né? Coisas terrenas do nosso dia a dia, mas não a esse ponto. Na verdade, aqui para mim está mostrando que ele age muito por impulsividade e não da espiritualidade, tá? Você dificilmente fica com ele. Boa sorte para você, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Viu? De nada, fica com Deus. Pessoal, agora agradecendo a doutora Adriana Vilela, que esteve aqui hoje. Doutora Adriana, vamos lá, os dados. Instagram, como que as pessoas te acham? Doutora DRA Adriana Vilela. Então, a doutora é DRA, né, de forma abreviada. Adriana Vilela, com um L só. DRA, de doutora. Adriana Vilela, qual o seu número de telefone, por gentileza? 11 969 55 11 22. 11 969 55 11 22. 11 969 55 11 22. Doutora Adriana, terapeuta quântica, vai te tratar com homeopatia e também através da biorressonância, que eu super indico. Estou até esperando o meu retorno lá. Sim. E também é dentista, né? Essa é uma grande novidade. Então, a todos vocês, uma boa noite. Doutora Adriana, muito obrigado por todas as dicas, pela informação. Ela continua com a gente aqui. A doutora Adriana Vilela é parceira do programa Tarô do Jabali. Jean, muito obrigado, meu amigo. Fiquem com Deus e já deu tudo certo. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Tarô do Jabali, um bate-papo de